de pessoas humildes começaram a receber o auxílio emergencial. Eles estavam condenados a morrer de fome dentro de casa. O senhor não se arrepende das declarações? Ou ir para as ruas, fazer o que não queriam. Poderiam ter o caos na rua, caos porque pessoas com fome iam para as ruas. Criamos imediatamente o auxílio emergencial. Fizemos a nossa parte. Demos tanto dinheiro para governadores e prefeitos que a gente não tem notícia de eles terem atrasado folha de pagamento ou até mesmo 13º. E quando tivemos a oportunidade de investigar fraudes, aquela CPI do circo feita por Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para 9 governadores do Nordeste. Fizemos a nossa parte e tratei com muita seriedade essa questão. Agora, não adotei o politicamente correto. Não estimulei. Inclusive, o que eu falei é que quando foi decidido o que era essencial, o trabalho essencial, eu falei, deve ser todo aquele necessário para o homem ou a mulher levar o pão para dentro de casa. A própria MS concordou comigo nessa questão. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei, procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. O senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Dentro de casa do que fora de casa. Vamos para a economia. Vamos para a economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. Em 2018, como candidato, o senhor disse assim, numa entrevista: eu sei do que é que o povo precisa. Inflação baixa, taxa de juros menor, dólar menor. Aí veio o seu governo, os juros básicos da economia dobraram, a inflação mais que dobrou, o dólar que estava em R$ 3,90 está em mais de R$ 5,00. É verdade que tudo isso se deu num cenário de pandemia e num cenário também de guerra na Ucrânia. Ocorre que esse cenário não mudou, não é? A pandemia não acabou, infelizmente, e a guerra da Ucrânia é uma realidade ainda. Pergunto, candidato, qual é o seu plano, uma vez reeleito, para cumprir num segundo mandato as promessas que o senhor fez em 2018 para a economia? Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que vamos fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, da Previdência. Foi, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica. Foi a modernização das NR, das normas regulamentadoras. Milhares de normas nós deixamos de lado, nós revogamos. Então, a grande reforma da economia foi feita, a grande vacina foi feita em 2019. Que fez com que nós pudéssemos suportar 2020. Nós pegamos 2020 e 2021 e tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Diferente de 2014 e 2015, que tivemos uma perda de quase 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é sinal do quê? Competência da equipe econômica. Programas como, por exemplo, o Pronamp e o BEM preservaram mais de 10 milhões de empregos no Brasil.
O próprio auxílio emergencial, num primeiro momento, R$600, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, o município não colapsasse. Então, essas medidas, entre outras, fizeram a gente romper 2020 e 2021. 22, quando veio a guerra agora, problema nós tivemos. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria fertilizante para a nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, isso é importante. Não. Isso garantiu o quê? A segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Só para concluir, então, num segundo mandato, o senhor daria sequência aos planos que foram estabelecidos e desenvolvidos no primeiro plano. Bonner, você pode ver, Bonner, nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Tá? Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Só agora, na questão do IPI, a proposta do Paulo Guedes, que está parada no Supremo Tribunal Federal, nós pretendemos diminuir impostos de 4 mil produtos em 35% de IPI. Para o segundo mandato. Não, desse agora. É que a proposta parou no Supremo Tribunal Federal. Estamos há semanas. Agora, senhores, para que a gente possa abordar... Mas isso começou há 2 meses a redução de IPI, não foi de agora. Para que nós possamos abordar nessa entrevista o maior número de temas, vamos prosseguir, vou falar sobre meio ambiente. Em 2020, o seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar que a imprensa toda estava focada na cobertura da pandemia para ir desregulamentando as leis ambientais, o que ele chamou de passando a boiada. Fato é que, no seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia deu um salto, é a maior em 15 anos. O senhor continua apoiando essa política de desregulamentação? Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. Primeira preocupação é essa. Outra, qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. Eu tentei, nos primeiros 2 anos de mandato, fazer a regulação fundiária, para saber, por exemplo, qualquer local desmatado ou com foco de calor, de quem é o CPF daquela propriedade. O presidente da Câmara não colaborou para botar essa proposta avante. Agora, quando se fala em Amazônia, por que não se fala também agora na França, que há mais de 30 dias está pegando fogo? A mesma coisa está pegando fogo na Espanha e Portugal. Califórnia pega fogo todo ano. No Brasil, infelizmente, não é diferente. Acontece. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Outra parte não é criminoso. É o ribeirinho que toca fogo ali na sua pequena propriedade. Uma coisa é incêndio natural, outra coisa é o desmatamento. Mas tem incêndio, o Pantanal sul-mato-grossense é comum pegar fogo de forma espontânea. Agora, candidato, a favor das críticas dos especialistas à sua política ambiental, tem os números. No seu governo, a taxa anual de desmatamento da Amazônia saltou de 7.500 km² em 2018 para 13 mil ano passado. O levantamento do MAP Biomas mostrou que 97% dos alertas de desmatamento emitidos desde 2019 não foram fiscalizados pelos órgãos responsáveis, 97%. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou ao garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem abuso locais... de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Sim. Por que, candidato? O que seria um Mas abuso é o seguinte, o que diz a lei? Na defesa da floresta O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. E muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... Mas a lei não fala se um local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, vem ser destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Nada mais além disso. E os órgãos fiscalizadores... Olha só, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental.
Ali na Amazônia cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de países. Você pensa que fiscalizar, evitar que pegue fogo mas assim, só para vamos entender, lá? então, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento apreendido. Não desautoriza, manda cumprir a lei. A lei fala que se o material pudesse retirar de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propósito, cumprir a lei. Faz lá dentro. Eu tenho aqui uma aspas. Tem quase 30